Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 estão de pleno acordo. E agora, quem poderá nos defender? Isso aí é de um programa de televisão bem conhecido, né? O Chapolin Colorado. Aí quando fala essa frase, pum, aparece na hora. As pessoas precisam de alguém que os defenda, alguém que os ajude, alguém que os socorra naquele momento de tribulação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E Ele mesmo providencia ajuda, defesa, amparo a cada um de nós que somos seus filhos. E Ele faz isso através de Jesus Cristo, Salvador. Ele que é o nosso defensor, Ele que é o nosso ajudador, Ele que é o Cristo. No texto de 1 João, e toda a epístola de João, o apóstolo quer afirmar que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Salvador, é o nosso defensor. Cristo significa ungido. Quando um profeta ou um rei assumiu o seu cargo, ele era ungido com óleo e assim manifesta às pessoas que aquele agora era o rei, aquele agora era o sacerdote. Jesus, ele também foi ungido, apresentado ao mundo como Salvador. Isso nós vemos nos versículos 6 e 7 do nosso texto. Ali diz no versículo 6, ao acompanharmos ali: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. O que isso quer dizer? Jesus é apresentado ao mundo como Salvador através da água, porque ele foi batizado. João Batista, ele batizava, era o batismo de arrependimento. Jesus não tinha pecado, por que ele foi ser batizado? Ele diz para João: convém que assim se cumpra toda a justiça. E o que é a justiça? É a retidão, é aquilo que é certo, aquilo que é de acordo com a lei de Deus. Ali estava era o início do ministério de Jesus e o início da sua obra de salvação, da salvação de cada um de nós. Ele é apresentado no batismo como Salvador. Ali é a unção, quando aparece a voz do Pai: esse é o meu Filho amado em que me comprazo, e também o Espírito Santo em forma de pomba. Ali Jesus é ungido, é o Cristo manifesto ao mundo. Então no batismo ele é apresentado como o Salvador, o Messias, o Cristo. E também através do sangue. Que sangue? O sangue que Ele mesmo derramou na cruz por cada um de nós. O sangue que nos limpa do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como? Derramando o seu sangue para que os pecados de cada um de nós fossem perdoados. Então, pelo sangue derramado na cruz, Ele é manifesto ao mundo, o Salvador, o Messias, o Cristo, o nosso defensor. E por que nós podemos ter a certeza de que Ele é o Cristo? Por ter derramado o seu sangue. Porque Ele não ficou na sepultura, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. O que nós lembramos nesse período de Páscoa. E isso é confortador para nós. Porque se Cristo ressuscitou, então a obra redentora, o sangue dele derramado na cruz, não foi em vão, mas nos traz perdão, vida e salvação, e a certeza de que vamos ressuscitar para a vida eterna.
Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho.